E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer o procedimento aqui de como fazer a leitura do arquivo do imobilizador, tá certo? Do Opel 2R GM, tá? Então a gente vai fazer aqui a demonstração desse procedimento. Tá certo? Muita gente quer que eu faça, então vou mostrar aqui um passo a passo aqui. Vou tirar aqui a placa, tá? Para eu poder fazer aqui, tá? Então aqui tá a placa do Opel 2, Opel 2R, o procedimento é o mesmo para ambos, tá certo? Primeira coisa que tem que se fazer, tá? É que você não pode trabalhar com placas, né? Que a gente trabalha através de ferro de solda tradicional, tá? Tem que ter uma estação de solda para poder trabalhar, tá? Então, primeiramente, a gente tem que tirar esse estanho daqui, tá? Para eu poder soltar os terminais aqui da antena para eu poder remover a placa fora. Se eu não soltar aqui a solda aqui dos terminais da antena, na hora que eu puxar aqui eu vou quebrar aqui, tá? A antena, tá? Então aqui eu vou fazer diferente. Vou prender numa morcinha que eu tenho aqui. Tá? Então vou virar aqui um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou focalizar aqui para vocês, tá? Focalizando aqui o imobilizador, né? Temos que ter aqui o sugador de solda para eu poder sugar essa solda aqui do terminal, tá? Então a gente vai pegar, sempre é bom colocar um pouco de solda nova, tá? Para poder você conseguir tirar bem aí, tá? O excesso de solda. Vamos tirar aqui, aí. Sempre colocando solda nova para misturar bem com a solda antiga, tá? Você vai fazer repetitivamente os dois lados, tá? Para poder não estragar, tá? Senão vai acabar quebrando o pino, tá certo? Então vamos dar aqui um zoom, ó. Logicamente tirei aqui o excesso, tá? Agora com o próprio ferro de solda coloco, só encosto um pouquinho o ferro de solda para eu poder soltar do outro lado, tá? Aí.
tá? E assim a gente tira. Se você não fizer isso, puxar com força isso daqui, o que vai acabar acontecendo? Você vai quebrar aqui, né? Tirei a placa, você vai quebrar os terminais aqui da antena. Quebrando aqui o terminal, aí, né, somente outro imobilizador, tá bom? Bom, tiramos a placa aqui agora, tá? E eu vou mostrar para vocês o processo. Isso daí é a primeira etapa, né? Que é tirar a placa da caixa plástica do imobilizador. Então tem que tirar a solda, né? Infelizmente, aquilo que eu falo, o ideal é todo mundo comprar os imobilizadores no desmanche e tal, para poder treinar, tá ok? Muita gente acaba danificando aí os imobilizadores porque não treina, né? Tanto a dificuldade maior de todo mundo é OPO1, né? OPO1, depois vem aí o OPO2, que o OPO2 é mais fácil ainda, né? O OPO2 tem que tirar, remover o processador fora. Você remove o processador fora e põe na placa adaptadora do UPA de leitor de processador TMS, vai encaixar o processador aqui dentro. O OPO2 não é por cabo MCU, tá? Então não adianta a pessoa achar que o OPO2 é feito aí pelo cabo MCU, tá? A leitura do processador, não, tem que arrancar o processador fora da placa, tá? E colocar nesse adaptador que vem no UPA, tá? Isso aqui é a placa adaptadora para poder fazer leitura de processador TMS. Se o seu programador UPA não veio com essa placa aqui, tá? Não vai dar para você fazer a leitura do processador TMS aí, tá? O OPO2R a gente vai fazer pelo cabo MCU. Só que tem um processinho aqui que talvez muita gente não saiba. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Acho que não tá aqui. Deixa eu só ver. Tirar um pouco aqui da bagunça. Não tá aqui não. Opa. Deixa eu ver onde eu pus aqui. Estou procurando aqui a ferramenta, mas não estou achando aqui a ferramenta. Eu acho que eu devo ter guardado a ferramenta, tá? A gente precisa de uma ferramenta aqui para poder levantar as perninhas. Deixa eu procurar aqui a ferramenta. Fala galera, voltei aqui com a ferramenta, tá? Essa ferramenta que você pode fazer com uma mola bem fininha, desenrola a mola, entorta um pouquinho a ponta, para quê? Para você poder levantar as pernas, tá? Do processador aqui do OPO2R, tá bom?
Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou mudar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem um pouco melhor aí como que vai ficar aqui. Deixa eu ver se dá pra... Espera um pouquinho. Bom, galera, então ajustei um pouco a câmera, tá? Vou mostrar aí pra vocês como é feito o procedimento, tá? Então aqui eu vou ter que levantar segunda perninha aqui do processador. Eu venho com a ferramenta por debaixo, ó, já levantei, tá? Então a ferramenta aqui, pedaço de molinha, você vem por debaixo e puxa e já levanta, tá? Segunda do processador do lado do pino 1 de referência, tá? Agora aqui eu vou seguir aqui, que é 1, 2, 3, passa, e essa daqui, ó, a próxima perninha que eu tenho que levantar, que é a laranja no fio ali do UPA. Então eu tenho que pôr o ferro de solda, tá? Para poder derreter. Espera aí que... Aí. Colocar um pouco de solda aqui no ferro. Deixa eu dar uma limpada aqui no ferro também, ajudar. Que também, se o ferro não tiver legal, você também não consegue levantar. Aí, pronto. Sempre tendo muito cuidado, tá bom, galera, para não deixar em curto, tá? Sempre tendo muito cuidado para não deixar em curto, tá? Eu vou levantar aqui as outras aqui e eu já volto, que a bateria, infelizmente, a bateria da câmera tá acabando. Fala, rapaziada, voltamos aqui, né? Felizmente aí a bateria da câmera acabou e eu tive que pôr para carregar. Bom, depois que a gente tirou, depois que a gente levantou as pernas do processador com a ferramenta, tá? Se não tiver essa ferramenta aqui, tá certo? Você não consegue levantar as perninhas do processador. Lembrando que esse procedimento que a gente está fazendo aqui é fazer a leitura da senha, tá? Então a gente vai fazer a leitura do arquivo do processador, tá certo? Do Opel 2R, imobilizador da GM, tá certo? A gente vai fazer aqui agora a leitura, tá? Do arquivo do processador, e isso é feito pelo programador UPA, tá ok? Então agora a gente vai pegar o cabo MCU do UPA e a gente vai fazer a soldagem do cabo MCU, tá certo? E logo na sequência a gente vai partir para o programador UPA, tá? Para a gente fazer a leitura da senha. Uma coisa muito importante, tá? Toda vez que vai utilizar o cabo MCU, renova a solda aqui da ponta do cabo MCU, tá? Que o estanho, quando você demora muito tempo,
sem usar o cabo MCU, o estanho que você colocou na última vez, ele oxida. E às vezes a pessoa não consegue fazer a leitura do arquivo, tá? Porque o estanho está oxidado. E aí começa a dar erro de leitura, né? Então é importante, tá certo? Sempre renovar o estanho do cabo MCU. Isso não vale somente para o UPA, tá? Isso vale para todas as máquinas que nós temos no mercado, tá? Toda máquina que tem um cabo MCU, nós temos que renovar ali o estanho ali do cabo MCU das máquinas, tá? Muita gente às vezes não consegue fazer determinados serviços porque não tem essa manha aí, tá? De sempre quando for utilizar o cabo MCU, renovar o estanho do cabo MCU, né? Vai soldar na placa, põe um pouco de solda, né, no ponto aonde vai soldar, tá? Para ter aí uma soldagem, tá, perfeita, tá? Muitas das vezes as pessoas não têm esse hábito, e aí pode dar problema aí, tá? Bom, eu coloquei aqui então cabo MCU, soldando. Logo vocês vão ver aí na filmagem no PC como a gente vai fazer a leitura do arquivo agora no UPA, tá? Vamos partir para o PC agora, galera? Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos aqui. Nós estamos agora aqui no computador, tá? Lembrando que a gente fez a soldagem na placa ali do imobilizador da GM OPO2R, né? Nesses pontos, tá? Então a gente fez a leitura soldando os fios nesses pontos, o preto, o vermelho, esses dois terminais aqui do processador. Tem que deixar levantado somente, não vai fio nenhum, e vai levantar esse terminal aqui, onde vai soldar o fio marrom no terminal do processador, vai levantar o terminal do fio laranja, né? Vai levantar esse terminal para soldar o fio laranja no terminal do processador, e vai levantar esse terminal aqui, que é o fio amarelo, tá? Aonde vai soldar no terminal do processador. Tá certo? Então, a gente vai colocar, quando a gente selecionar lá no UPA, vamos selecionar esse processador aqui, MC68HC08AZ32, valor do cristal 7680, e o Security Byte, que é F3B1, F3AB, F3A5, F3-9F, tá certo? Então, deixa eu minimizar aqui a foto, tá? Vamos aqui abrir o programador. Vamos ver se aqui está tudo certinho. Calma aí. Beleza. Está conectado. O número de série da interface do UPA está aparecendo. Tá certo? Então vamos aqui clicar na memoriazinha amarela, onde está New Program Pager, nova página de programação, tá certo? Aqui no lado direito vai aparecer toda a lista de componentes que o UPA trabalha, tá? Entre memória e processadores, tá certo? Então a gente vai vir aqui e vamos na família Motorola, tá? Família Motorola, MC.
E vamos procurar esse danadinho aqui, ó. MC68 HC08 AZ32, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó. Olha lá, tá certo? MC68 HC08 AZ32. Seleciono esse processador aqui. Logicamente, vou colocar as mesmas informações que tá aqui, tá? Então vamos lá. Cristal 7680. Então eu vou pôr lá 7680. Tá? Deixa eu dar uma minimizada aqui. Que aí fica melhor agora para a gente poder verificar aqui, ó. E aí agora a gente vai colocar o Security Byte, ó. Então venho aqui, seleciono tudo. E aí eu vou colocar F3, tá certo? B1, sempre tomar cuidado, verificar, tá? Para não digitar o Security Byte errado, tá? Que aí você não vai conseguir fazer a leitura, tá? Porque o Security Byte é como se fosse uma senha para abrir o buffer do processador, tá? Então sempre você tem que colocar a numeração certa, exata. Se você colocar errada, você não vai conseguir fazer a leitura certinha aí. Não vai ler o arquivo, tá bom? E uma dica que eu sempre dou para todo mundo: não fica utilizando scripts para colocar todas selecionar todas essas informações no automático. Não foi você que fez o script, então você não sabe se está correta, se não está correta. Muitas das vezes o script foi feito alguma coisa errada ali e você só está utilizando pelo script e não está conseguindo ler porque está errado. Então, uma maneira melhor de se fazer, mais garantida, e uma coisa que você sempre vai memorizar na mente e nunca vai esquecer, galera, é sempre colocar essas informações, tá certo? Manualmente, selecionar o processador, colocar o cristal, colocar o Security Byte, sempre manualmente, tá certo? Porque aí quando você mandar ler, não leu, você já tem certeza que é outra coisa. E muitas das vezes as pessoas estão usando scripts e não tá conseguindo ler. Então o ideal é selecionar o processador, você colocar o cristal e você colocar o Security Byte. Nunca utilize script para adicionar essas informações no automático, porque muitas das vezes pode estar errado, tá certo? E aí não vai dar muito certo, tá? Então, até eu tô vendo aqui que a câmera minha tá desajustada aí, tá bom? Então é muito importante a gente fazer desta forma aí, tá bom? Bom, então coloquei aqui o processador, o balde e o Security Byte, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mandar fazer a leitura, tá? Então vou clicar em Heard. Bom, deu erro. Então vamos vir aqui, conexão, tá? Deu erro, a gente vai voltar novamente para cá e vamos verificar aqui o que pode estar acontecendo. Então, normalmente a gente checa a soldagem, tá? Bom, vamos mandar ali de novo. Olha lá, leu. Então, às vezes o fio não está bem soldado, você ressolda de novo e aí vai fazer a leitura, tá bom? Então é muito importante a gente ter essa orientação aqui. Bom, fez aqui a leitura do arquivo do processador. Na hora
primeiramente, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar uma minimizada aqui, tá? Minimizou. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir uma outra foto de outro exemplo, tá? Aonde vai estar o chassi do veículo, o código mecânico e a senha. B0, vamos na linha lá B0, ó. Linha B0, vamos lá. 7981 e vamos procurar aqui, ó. Linha 10, 7981, tá? Tá aqui a senha do imobilizador aqui, ó. Tá? Ela se repete duas vezes, aqui na linha 10 e aqui na linha B0 aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Aqui tá o chassi do veículo, tá? E aqui está o código mecânico, tá? Esse mobilizador aqui é do tio Ailton, Vila Mercedes, tá? E ele mandou pra gente fazer a leitura da senha para ele poder fazer depois o kit, né? Porque tem que ter a senha do imobilizador para você poder fazer, para poder casar com outro módulo lá, tá? Então já leu o arquivo. Então agora eu vou pegar e vou salvar esse arquivo, já vou fazer o backup no computador desse arquivo aqui, tá? Então vou vir aqui, file, né? Vamos vir aqui, ó, salve as, tá certo? Tipo de arquivo salvar, binário file, e aqui eu já vou colocar aqui, ó. Já vou colocar a montadora, certo? E aí eu já vou colocar aqui, imo Opel 2R, senha, tá? 7981. Quem quiser jogar no jogo do bicho aí, vai que dá sorte. Entendeu? Então, GM imo Opel 2R, senha 7981. Tá? Vou salvar aqui na área de trabalho. Salvei o arquivo, fiz o backup. Já tá aqui o nome do arquivo que eu já coloquei. Minimizando aqui. Minimizando aqui essa foto aqui também. Tá certo? Já tá aqui o arquivo. Vou abrir aqui, se eu quiser, detalhe, se eu quiser gerar um chip pronto para dar partida através do arquivo que a gente acabou de ler, pode ser tanto um imobilizador Opel 2 ou Opel 2R, tá? Eu tenho que ler o arquivo, carregar aqui no programa da ZED e aí eu tenho que utilizar o chip ID Blank PCF7935, tá? Que é o T01. Eu não posso utilizar aqui o ID40 GM, que é o T16, ou ID40 Opel, que é o CO, tá? Porque esses chips, o ID40 GM e o ID40 Opel, eu só posso utilizar ele quando eu vou fazer a programação do chip lá, direto lá no carro, via diagnóstico, tá bom? Quando eu vou fazer a geração de chip na bancada, tá? Através do arquivo pronto para dar partida, tá certo? E eu tenho que utilizar o chip ID Blank PCF7935, que é o T01, tá? Só vou confirmar aqui, ó, vou carregar agora o arquivo que a gente acabou de salvar aqui, de fazer backup. Agora eu vou jogar aqui na ZED. Deixa eu achar ele aqui, ó, 7981, abrir, olha lá, já detectou, calcular o PIN code, ó, 7981, tá? Então, se eu quisesse já preparar um chip, tá, pronto para dar partida aqui, tá, eu já precisaria do ID Blank PCF6935, que é o T01, tá? Aí, o que vai acontecer? A máquina vai pegar o primeiro serial do chip, da primeira chave que está gravada aqui nesse arquivo, e vai gerar de novo esse serial desse primeiro chip aí, tá? Então é muito importante vocês saberem essa diferença. Quando que eu uso o T01 e quando que eu uso
o T16 ou o CO. Então, para deixar bem claro, o T16 e o CO, eu só vou usar ele quando eu for fazer a programação de chip direto lá no carro via diagnóstico. Se eu for fazer a programação do chip pela bancada, com a ZBUL, pelo arquivo lido do imobilizador, eu vou ter que usar o T01. Beleza? Então essa parte aqui, essa etapa aqui está concluída. A partir do momento que eu li o arquivo, se eu quiser gerar o chip pronto para dar partida no carro, né? Eu já carrego o arquivo aqui na ZED, coloco o T01 lá na antena da ZED e mando programar o chip. Já vai estar o chip pronto. Se eu quiser só fazer a leitura da senha, remontar o imobilizador tudo de novo, e aí depois, tá certo? Depois eu vou me dirigir ao carro e faço a apresentação do chip, que no caso seria o T16 ou o CO, com a senha que foi lida através que a gente pegou do arquivo. Tá bom? Então, espero que deve ter ficado legal esse ponto de vista aí que eu passei. Tá? Infelizmente muitas pessoas não querem fazer isso mais, né? Tem muita nutelagem aí no mercado, todo mundo só quer puxar senha pelo número do chassis, né? E não quer ser chaveiro na raça para pegar o imobilizador, abrir o imobilizador, ler o arquivo para pegar a senha, tá? E isso vale para todos os sistemas de imobilizador da GM, né? Que são os iniciais. Imobilizador Opel 1, imobilizador Opel 2 e imobilizador Opel 2R, tá certo? Fazendo isso, eu já consigo ter a senha na mão do imobilizador, e se eu quiser gerar um chip pelo arquivo, já pronto para a partida, eu carrego o arquivo na ZED, utilizo o chip correto, e aí o chip já fica gerado pronto para a partida. Ou eu só faço a leitura da senha, remonto tudo lá no carro de novo e faço a programação do chip direto lá no carro via diagnóstico. Beleza, galera? Segue no vídeo. Pronto, galera. Após já ter feito a leitura do arquivo, tudo bonitinho, agora a gente vai fazer o que? A gente vai tirar todos os fios que a gente acabou soldando aqui, tá? Sempre uma dica, tá? Sempre usando estação de solda. Não vai usar ferro de solda tradicional, que você vai detonar toda a placa do imobilizador, tá? Tem gente que ainda não entendeu isso, tá? Ferro de solda tradicional, o que acontece? Você liga ele na tomada lá e ele tá esquentando, e ele tá esquentando, ele tá esquentando. Então, o que acontece? Às vezes ele já passou da temperatura ideal já. Ele já passou da temperatura ideal. Então ele já está muito quente. E aí que começa a apresentar os defeitos, tá, galera? Que aí que vai dar o problema, tá? De você estourar a trilha, arrebentar a trilha. Por quê? Porque você não está utilizando uma estação de solda. Por quê? A estação de solda, quando você ajusta a temperatura ali na estação de solda, dentro do ferro, ele tem a resistência. Então tem um termostato lá dentro da estação de solda. Então, para sempre manter o ferro de solda com a temperatura que você ajustou. Ah, eu coloquei lá em 350 graus. Sempre vai trabalhar nessa temperatura. Se aumentar a temperatura, o termostato desliga, aí chega em 350, liga de novo, é assim que funciona, tá? Já o ferro de solda tradicional, a partir do momento que você ligou ele na tomada, ele tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, tá? E muitas cagadas que muito pessoal faz por aí
é porque vai usar um ferro de solda tradicional, um ferro de solda com ponta grossa e tudo mais. Isso daqui a gente vai mexer com essas placas, são tudo delicadas, tá? Então você tem que ter um ferro de solda, uma estação de solda, a ponta do ferro de solda da estação é fininha, não tem perigo de você detonar o imobilizador na hora que você vai fazer esse procedimento aqui, tá? E sempre com suporte, colocando no suporte, tudo bonitinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente não levantou os terminais do processador. Agora eu vou abaixar. Eu tenho que ressoldar eles de novo. Então, para abaixar, você pega onde você levantou e abaixa o terminal, tá? Do processador com o próprio ferro, tá? Você abaixa com o próprio ferro. E aí você já solda o terminal novamente, tá? Não tem o perigo de dar pau de novo. Não tem o perigo nenhum. Basta você fazer isso aqui com calma, com leveza, enxergando bem o que você está fazendo. Não tem como dar nada de errado, tá? Depois que você pegou e ressoldou de novo as perninhas que você acabou levantando, o que a gente tem que fazer? Limpar a placa, tá? Por isso que eu sempre falo, treine antes de começar a prestar serviço para cliente, treine. Então compre um imobilizador, compre um imobilizador OPO1, OPO2, OPO2R, tá? E treina, vai treinando até você aprender a fazer o processo, tá? Problema que muita gente não quer treinar, já usa o carro, né? Que eu sempre falo, já usa o carro do cliente como cobaia e nunca fez, aí faz uma cagada, pronto, ferrou, né? Como é que vai acertar? Não vai acertar mais. Depois que você já destruiu o imobilizador do cliente. Então por isso que eu falo, além de estudar, galera, tem que pegar, tá certo? E tem que estudar bastante, entendeu? Não pode, nunca fez aquilo lá, entendeu? Nunca fez aquele procedimento, nunca fez nada, e aí já começa a utilizar o carro do cliente como cobaia, entendeu? Vai dar alguma coisa errada, tá? Isso é fatal, tá bom? Bom, deixa eu verificar aqui. Tá? Depois que você ressoldou, tá? Depois que você pegou e ressoldou, abaixou os terminal com leveza para soldar de novo, com a própria ferramenta, tá? Aí você dá uma checada para ver se os terminais ficaram bem soldados mesmo, tá? Porque às vezes você pode ter levantado, abaixado e não ficou bem soldado, tá? Muita gente tem medo de mexer no Opel 2R por causa disso. Principalmente aí o tio Ailton, né? Que tem medo aí. Por isso que me mandou pra mim, tá? Pra eu poder fazer essa leitura
para eu poder fazer a leitura de senha, tá? Para ele aí, para depois ele casar, né? O imobilizador em algum kit. Eu costumo fazer dessa maneira. Já abaixei, já verifiquei, tá bem soldado, tudo bonitinho. Então já tá pronto para eu montar de novo. Eu não peguei e levantei os terminais desse processador aqui. Levantei, fiz o processo, abaixei. Se alguém for fazer de novo aqui, o que vai acontecer? Vai quebrar o terminal do processador, matou o imobilizador. Então eu faço isso desde quando eu comecei a mexer bastante nos imobilizadores da linha GM. Pego o OP2R, faço a leitura da senha. O que eu faço? Eu venho aqui na tampa do lado de dentro e coloco a senha. Tá certo? Tá vendo? Ó? Coloquei a senha aqui, ó. Aqui na tampa, 7981. Pra quê? Se o cara abrir e ver, ele já sabe qual que é a senha, tá? Então eu faço desta maneira, tá? Eu faço dessa maneira. Então eu anoto a senha aqui na tampa, para que a próxima pessoa que for pegar não vai se lascar, porque se alguém for pegar esse imobilizador aqui para poder levantar os terminais do processador de novo, o que vai acontecer? Vai quebrar. E aí a pessoa vai ter que ir atrás de outro imobilizador para poder voltar o carro do cliente a funcionar, tá? Então, e detalhe, tá? Para poder fazer isso aqui, se eu não tiver essa ferramenta aqui, não vou conseguir levantar as pernas do processador, vai dar ruim e vai estragar tudo, tá? Então é muito importante, tá? Que você tenha a ferramenta para poder fazer isso aí, tá? Senão vai dar ruim. Então tá tudo belezinha, tudo soldado. O que você pode fazer para último teste é ver se não ficou nada em curto na hora que você abaixou os terminais, entendeu? Se não ficou encostando em outro, junto com o outro, não ficou, eu já posso montar ele de novo na caixinha dele, tá? Então eu já posso montar ele de novo direto aqui na caixinha dele, ó. Olha aí a caixinha dele. Então vou vir aqui, vou encaixar de novo aqui. Opa, não entrou, por quê? Por que não entrou? Porque eu não limpei, né? Tá vendo? O descuido. Eu não limpei o excesso aqui, ó. Tá? Então ele não vai entrar. Agora eu vou limpar ali o excesso de estanho. Para poder encaixar a placa de novo, tá? Como eu limpei aqui embaixo, eu depois vou limpar em cima. Limpei um pouco aqui embaixo e agora eu vou limpar aqui em cima. Coloco um pouco de solda. Coloco um pouco de solda nova aqui.
e faço a limpeza. Tá? Sempre gosto de limpar bem aqui o terminal da antena para depois não dar problema. Tirei aqui um pouco o excesso. Vou colocar um pouco de ar quente, que aí fica melhor. Só um pouquinho aqui. Já limpou o primeiro e limpou o segundo. Pronto. Como eu esquentei um pouco, tá? Acabou caindo o componente aqui atrás, tá? Por isso que eu falo, tem que ter cuidado aqui na hora de fazer esse processo. Saiu aqui 2 resistores, justo os resistores aqui da antena. Então eu vou soldar eles aqui no lugar deles de novo. Aí. Virar aqui. Pegar aqui o outro resistor. Vou fazer a mesma coisa. Beleza. Coloquei eles de volta ali. Acontece, né? Então tem que... Por que que aconteceu isso? Porque eu não coloquei o ar quente pro lado de cima. Coloquei pro lado de baixo. Por isso que soltou aqui. Tá? Tudo tem que ter cuidado, galera. Tá?
A gente não tiver cuidado, aí acontece isso, tá certo? Então a gente tem que ter o cuidado aí na hora que a gente vai fazer o processo, tá? Só vou dar uma reforçada aqui na solda, tanto nos capacitores SMD como nos resistores, para não ter perigo de sair, tá certo? Então tá aí, soldado aí de novo, tá? Então soldado aí, né? Porque eu tinha que ter feito o quê? Tirado o excesso de solda com a placa virada para cá. Por quê? Porque pro lado de cá não tem nada aqui, ó, para cair. O que que eu fiz? Eu fui tirar pro lado de cá para baixo. Jogou ar quente em cima, caiu, tá? Então é sempre ter muito cuidado na hora que a gente vai executar esse tipo de serviço, de não ter esse problema de cair a solda, tá? Cair os componentes, porque você está aquecendo o lado errado, tá? Como eu já tô acostumado com isso, né? Não tem muito problema, que eu vou pego da mesa, vejo o que caiu aqui na mesa e já coloco ele de volta no lugar, tá? Porque se eu não fizer isso, aí, logicamente a antena vai parar de funcionar. Então essa é a importância da gente trabalhar, né? Da gente trabalhar com uma estação de solda, tá? Vamos colocar a placa agora de volta no lugarzinho dela, né? Deixa eu só dar uma limpada do outro lado, passar um pouco de álcool de novo aqui do outro lado. E agora a gente põe a placa de novo na parte plástica, tá? Após eu colocar de novo na parte plástica, eu venho aqui e ressoldo os terminais da antena, galera, tá? Os dois terminais, os dois lados, tá? Pronto, ressoldei os terminais da antena, né? Já anotei a senha, certo? Aqui na tampinha do imobilizador. Agora só fechar e partir e pôr no carro de novo, tá bom? Então é isso daí, galera. Esse é o procedimento de leitura do arquivo do imobilizador OPO2R, tá? Se eu quiser gerar o chip pronto para dar partida, eu leio o arquivo e salvo, ou só para eu ler o arquivo, só para eu pegar a senha do imobilizador, tá? É isso aí, tá? Quem gosta do esquema, é isso que a gente faz aí, tá? Esse é o processo que a gente faz para poder fazer a leitura de senha do imobilizador da GM, tá? O Opel 2R. Beleza, galera? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o joinha, dá o like. Se quiser se tornar membro do canal, se torne membro para ajudar o nosso trabalho aqui no canal.
Tá dando, tem o botão joinha aí para dar um joinha, tem o botão valeu também. Quiser fazer uma doação, tem o Pix aí do canal aí, por esse trabalho aí. E outra, galera, não fica no automático não, aprenda a fazer os processos. Não ficam no automático de só ficar pegando senha pelo chassi, tá? Aprenda a fazer o processo, aprenda a fazer o procedimento, tá? Aproveite e compre os imobilizadores do desmanche, treine, tá? OPO1, OPO2, OPO2R, tá? Quando você entender a lógica e pegar o processo, você vai fazer isso aí tirando de letra, tá bom? Muito obrigado a todos. É Márcio Bom, professor Márcio Bom, canal Márcio Bom, da Márcio Bom Treinamentos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.